Jornal do dia 26 de março de 2010. Boa noite. Faltam 2 horas para terminar a votação do PSD, que vai eleger o 18º presidente do partido. Pedro Passos Coelho, Paulo Rangel e José Guiá Branco. Um deles vai suceder a Manuel Ferreira Leite no comando dos social-democratas. As votações para a eleição direta do dirigente do PSD começaram às 5 da tarde e terminam às 11 horas da noite. Ao todo são 79 mil militantes, com as cotas em dia, que decidem quem vai ser o próximo presidente do partido, numas eleições disputadas a 4. Os candidatos votaram ainda durante a tarde. Passos Coelho em Lisboa, Paulo Rangel e Guiá Branco no Porto. Em Lisboa e no Porto, os candidatos a presidente do PSD escolheram o final da tarde para votar. Todos confiantes na vitória, todos a eleger os mesmos opositores, José Sócrates e o Partido Socialista. Foi uma boa campanha, dura, mas foi uma boa campanha. O PSD é um partido que está a discutir diferentes propostas para o futuro. Tem candidatos à liderança que têm perspectivas diferentes, mas que são todos social-democratas e que tenho a certeza saberão dar as mãos depois do resultado do dia de hoje. Eu tenho a certeza, depois do que eu vi nesta campanha eleitoral pela parte de qualquer dos candidatos, que o PSD reassumirá uma posição clara na discussão que tiver de fazer com o Governo. Passos Coelho votou em Lisboa. À mesma hora, Rangel votava no Porto. Sereno e muito confiante. Será com certeza um PSD diferente e será com certeza um PSD com um rumo, com uma orientação, com ideias muito claras para o país e para os portugueses. A responsabilidade era pedida ao Sr. Primeiro-Ministro para não nos ter posto nesta situação. Hora e meia mais tarde, na mesma secção do voto no Porto, foi a vez de Guiá Branco. A minha candidatura dignificou também um ato importantíssimo para a vida do partido. E acho que o partido também sai muito dignificado neste momento para a vida política nacional. É um suporte de energia muito forte. Estou convencido que no dia 27 vamos ter um PSD renovado, com energia, para fazermos frente ao adversário de todos nós, que é o Partido Socialista e o José Sócrates. Eu continuarei sempre disponível para ser um soldado de primeira linha, sempre que o partido precisar, mas há muitas funções que poderei vir a exercer. Seguramente a de líder parlamentar não será. Agora é só esperar pelo veredicto dos militantes. As urnas encerram, como já se disse, daqui a menos de 2 horas. Até lá, muitos militantes podem ainda votar, entre eles algumas figuras conhecidas do partido. Entre todos, parece haver uma mesma vontade de que o partido saia unido destas eleições, seja qual for o vencedor. Por todo o país, quase 80 mil militantes escolhem o novo líder do PSD. Ao longo do dia, anónimos e também figuras conhecidas do partido foram votar. Sem revelar preferências, Santana Lopes espera que tudo melhore depois das eleições. Não, agora está a decorrer o ato eleitoral. Devemos estar silenciosos. Mas confia que, seja qual for o vencedor, que vai haver união no partido, não? Espero que sim. É evidente, esperamos todos que sim. Vamos ver. Em termos de futebol, cuidado com o PSD, porque as outras equipas, perante uma equipa com tanta capacidade e tão dinamismo, devem ficar preocupados. No Porto, outra figura conhecida. Espero que o líder consiga ser mesmo líder, unir o partido e liderar o partido, mas acima de tudo aquilo que me preocupa, tenho dito isso muitas vezes, não é propriamente o partido, preocupa mesmo o país, porque o país está numa situação como eu não vejo praticamente desde que me conheço, porque mesmo no pós-25 de Abril, toda aquela turbulência tinha alguma compreensão. De norte a sul, uma mesma vontade, a de unir o partido. O PSD irá dar a partir da manhã um grande exemplo de grande união, seja quem for que ganhe. E tanto um como o outro, quer ganhe Paulo Rangel, quer ganhe Passos Coelho, acha que um e outro vão estar unidos? Vão estar unidos. Há união no partido. É bom que haja essa crítica, porque é de salutar, não é? Mas acho que vai haver uma união muito grande. É o Rangel, na minha opinião. Porquê? Acho que é o mais sincero no que diz e o mais honesto. Pelo menos é o que parece para mim, na melhor pessoa, que diz as coisas. Não quero ser materialista, nem... Hoje também estamos à procura do menos corrupto também em Portugal, percebe? Preciso saber encarar e ter coragem para encarar o doutor, o engenheiro Sócrates, porque não podemos ter um primeiro-ministro nestas circunstâncias. É uma aposta secreta. Vamos ver daqui uns minutos ou daqui ao fim do dia. Uns vão ficar contentes, outros nem tanto, mas certo é que a partir de agora, o líder do PSD será outro.
A TVI tem estado a acompanhar a par e a passo estas eleições no PSD, vai continuar a fazê-lo durante toda a noite até ser conhecido o nome do vencedor. As equipas de reportagem TVI estão no terreno e uma delas está em Lisboa numa mesa de voto para avaliar como está a decorrer esta parte final da votação. Rita, boa noite. Como é que estão as coisas por aí? Boa noite. Bom, vamos tendo picos de pessoas que vêm aqui votar durante a tarde. Logo assim que abriram as urnas, às 5 da tarde, apareceram bastantes pessoas e, segundo as informações que temos obtido, já estamos perto de atingir os 50% de votantes nesta secção, que tem alguns dos mais ilustres nomes do partido. Votou aqui Pedro Passos Coelho, passou por aqui também Pacheco Pereira, Pedro Santana Lopes, Fernando Seara, com quem também falámos durante esta tarde. Mas, obviamente, estas eleições diretas também são feitas de muitos militantes anónimos. Alguns deles têm passado aqui à tarde. Vamos tentar falar com algumas pessoas que aqui estão. Muito boa tarde. O que é que espera destas eleições hoje? Espero que ganhe o Dr. Pedro Passos Coelho. Está confiante nessa vitória? Muito confiante e acho que precisamos mesmo de mudar. O que é que ele tem que os outros não têm? Eu acho que tem uma vontade enorme de mudar e tem uma mensagem muito positiva e é jovem e eu acredito imenso nele. Muito obrigada. Talvez agora possamos falar com outros militantes que aqui estão. Muito boa noite. Vai a fugir, mas eu queria saber a sua opinião. Acha que a partir da manhã vai ter um PSD mais unido? Sim, de facto vai com toda a certeza ser um PSD mais unido e estamos a constatar que as pessoas, os militantes neste caso, estão mobilizados e portanto não vejo razão para que não se cumpra o desejo desses mesmos militantes, eu incluído, e vai haver com certeza uma vitória que vai de encontro, enfim, ao desejo nosso. Quer revelar a sua preferência, não? Como é evidente, por educação nunca faria tal coisa. Muito obrigada. Bom, então aqui nesta mesa de voto da rua Luciano Cordeiro, em Lisboa, estamos a pouco mais de aqui, em todo o país, estamos a pouco menos de 2 horas de fecharem as urnas. Decorrem não só as eleições diretas, mas também as eleições para os delegados ao 33º Congresso do Partido. Daí que poderá demorar algum tempo para que todos os votos sejam contados. As eleições diretas, a contagem é simples, portanto, um voto de 4 candidatos, um voto por candidato, uma eleição, tal como o nome indica, direta. Depois, para os congressistas, para os delegados ao Congresso, é uma eleição pelo método de ontem, portanto uma contagem um pouco mais complexa, talvez demore 1 hora a 1h30, até que se possam começar a conhecer os primeiros resultados. Muito bem, Rita, obrigado pela informação. Vai ser uma noite relativamente longa no PSD para a escolha, então, do novo presidente do partido. Como dissemos, a TVI tem estado a acompanhar esta votação desde que começou, às 5 da tarde. Numa outra mesa de voto, desta vez no Porto está a Helena Fonseca, e aí as coisas decorrem também normal e naturalmente para a escolha do futuro líder do PSD. Boa noite. Boa noite, exatamente, Henrique. Às 5 horas da tarde e das 5 às 6 foi o ponto alto destas votações. Havia fila aqui na sede da Distrital, do Partido Social Democrata, muita gente, muita confusão. Neste momento tudo muito mais calmo. Alguns militantes vão chegando, aproveitando esta hora calma, da hora de jantar, para também eles exercerem o direito de voto, o que o podem fazer até às 11 da noite, mas não há de facto comparação do cenário que agora vemos em relação ao que vimos durante a tarde, porque era de facto muita gente. Ao que conseguimos apurar já nesta secção, aqui no resto de chão da sede distrital do Porto, votaram cerca de 250 militantes. Na parte de cima, no primeiro piso, outros 250, portanto ao todo cerca de meio milhar de pessoas já se dirigiram aqui. Estão agora a dar-me indicações
delegação precisamente de 300 militantes que aqui no resto da sede distrital já então terão efetuado o seu direito de voto, o seu voto para eleger o próximo presidente do Partido Social Democrata. Mais um militante neste momento que vai preencher. Eu aproveito para lhe perguntar, muito boa noite, está aqui ainda para exercer o seu direito de voto, de resto a horas. Posso saber qual é o seu candidato, a sua escolha? Eu acho que é secreto, neste momento não vou dizer quem é. Não me vai dizer qual é a sua preferência em relação a um presidente para o seu partido? Eu tenho um candidato que gosto, mas não acho. Mas acha que qualquer um seria forte o suficiente para que o PST faça agora uma melhor oposição ao governo? Sim, eu acho que qualquer um neste momento é bom para se opor ao governo. No entanto, há dois que são realmente, para mim, os mais fortes. Quem? Passos Coelho e Paulo Rangel. Bem me parecia, dado que as sondagens da TV apontam isso mesmo. Muito boa noite. Já exerceu o seu direito de voto? Pergunto-lhe qual é a sua preferência, se me dá o direito. Sem dúvida nenhuma, Passos Coelho. Porquê? Porque sem dúvida nenhuma. É o candidato que demonstrou ao longo do tempo que está na política por vocação, tem uma carreira feita que não é com base na política. Mas Manuela Ferreira Leite diz, por exemplo, aos militantes para não votarem numa imagem. Ela refere-se indiretamente a Passos Coelho. Não é questão da imagem, é questão que é, sem dúvida nenhuma, a grande pessoa que vai afrontar o senhor engenheiro José Sócrates pelo mau trabalho que tem feito em prol de Portugal. E a partir do dia de hoje, Portugal vai sair a ganhar com a eleição do Sr. Dr. Pedro Passos Coelho, que vai ser o futuro Primeiro-Ministro de Portugal. Muito obrigada, muito boa noite. Portanto, confiança dos militantes, deste militante, pelo menos, que aqui ouvimos na vitória de Passos Coelho. De resto, nós falamos com vários militantes que aqui passaram ao longo da tarde, tanto anónimos como também figuras conhecidas, como o Rui Rio, também os dois candidatos a Aguiar Branco e Paulo Rangel, e de facto aqui no Porto há uma certa divisão entre Passos Coelho e Paulo Rangel, tal como as sondagens da TVI já ontem o frisaram, que serão provavelmente os candidatos mais fortes e que vão discutir até à última a liderança do PST. Estava precisamente à espera para recolher só mais uma opinião. Muito boa noite. Está neste momento com os dois boletins na mão. Posso perguntar qual é a sua preferência? Secreto, para já é secreto. Para já é secreto, mas acredita que quer ganhe Passos Coelho, Paulo Rangel, ainda Aguiar Branco, o partido estará bem servido? Sim, qualquer um deles estará bem servido. O que é preciso mudar no PST, na sua opinião? Muita, principalmente fazer frente à situação atual. Concorda com esta abstenção do PEC ontem? Não. Portanto, da abstenção acho que deviam dar, não apoiar, mas dar alternativas. Muito obrigada. Mais uma militante então que está a aproveitar a hora de jantar, como disse, uma hora bem mais calma aqui na sede distrital do Porto para exercer o direito de voto. As urnas estão abertas até às 11 da noite. Nós vamos continuar aqui a acompanhar e aqui, precisamente nesta casa, Aguiar Branco vai estar a partir das 11 da noite e será então a reação oficial ao resultado destas eleições que o Porto, que nós, a equipa de reportagem do Porto, a TVI, aqui poderemos obter então por volta da meia-noite. Muito bem, Helena, obrigado. Ficaram então os sentimentos, quer em Lisboa, quer numa mesa de Lisboa, quer numa mesa do Porto, os sentimentos, dizia, e as expectativas de alguns dos militantes que estão por esta hora a votar na escolha, na eleição do futuro novo presidente do PSD. José Bordá é um analista, um estudioso da coisa política e é convidado esta noite do Jornal do Dia. Boa noite, doutor. Há aqui desde já uma coisa interessante nas pessoas, nestes militantes que votaram, independentemente das preferências que manifestaram, a revelação em quem votam não acontece senão depois de votarem. Todas as pessoas abordadas que estavam para exercer o direito de voto disseram é secreto. Depois de votarem já anunciam quem é o seu candidato. Tem alguma interpretação isto? Há uma explicação?
Isto acontece um bocadinho nos partidos, porque tem muito a ver com a questão do caciquismo, não é verdade? É que eu costumo dizer que as eleições... Mas isso também funcionará depois à saída, mas eles à saída revelavam em quem sim, votaram. eu percebo. Sim, é verdade. É assim, muitas das vezes, há muitos militantes de diversos partidos optam muitas das vezes por esconderem quem é que votam e depois dizerem que, depois de conhecido o vencedor, dizerem eu votei e também contribuí. Isto acontece muito dentro dos partidos. Claro. Isto acontece muito, é verdade. E como eu estava a dizer, as eleições nos partidos não, e no caso do PSD especificamente, não causam grande emoção, porque à partida já sabe mais ou menos quem vai ser o vencedor, precisamente por causa da questão do cacique. Mas esta é suposta ser uma votação aberta, um sufrágio direto e universal junto dos militantes do partido. É suposto que houvesse uma maior liberdade em relação a esse fenómeno que fala das máquinas partidárias. O que acontece? Há muita gente que é militante dos partidos, enfim, neste caso, especialmente só do PSD, mas acontece rigorosamente o mesmo nos outros. As pessoas fazem-se militantes e depois há dois tipos de militantes. Há aquele militante que é mais participativo, que até pede alguns favores políticos às máquinas partidárias e que depois vai lá pôr o voto em quem a secção ou a distrital ou a estrutura do partido lhe dá essa indicação de voto e pede para ir votar em determinado candidato. Depois há aquele tipo de militante que é militante, mas não vai a reuniões, não vai a assembleias de militantes a nível de secções e distritais, etc. E que está-se, nas tintas, se me permite a expressão, para a forma como o partido funciona internamente. Esse militante, por norma, nem vai votar. Se calhar estamos a falar de 5% do universo militante, ou se calhar nem isso, e que vai votar. E normalmente esse tipo de militante é que tem a liberdade de voto. E decide muito pouco. Porque os outros, e repare, se pegarmos na história dos líderes do PSD mais recentes, o número de militantes tem vindo a crescer exponencialmente. O que é que acontece? Pessoas que pedem a amigos, familiares, conhecidos para se fazerem militante do partido, para depois ir lá pôr o seu voto porque lhes pedem para votar neste ou naquele candidato e tu não passa de facto de uma negociação que é feita para dar apoio a este ou aquele candidato em troca depois de futuramente, caso ganhe, de ter um cargo no partido, um cargo, neste caso, uma autarquia, num governo, não é possível, etc. na sua opinião, ir contra a corrente, aparecer um candidato quase impossível. Digamos, entre aspas, desenfiado dessa máquina é quase que impossível. Consiga chegar à liderança do partido. Quase impossível. A última vez que isso aconteceu no PSD foi com Cavaco Silva. O primeiro partido a fazê-lo foi o PS, depois o CDS e depois o PSD. Criaram as eleições diretas para quê? Precisamente para... Às vezes pode parecer que um pequeno número de militantes congressistas pode parecer que são muito menos e já estão eleitos e por causa da questão das negociações pode parecer à primeira vista que eles não terão grande margem de manobra, mas é exatamente o oposto. Ou seja, com este modelo de eleições diretas, o caciquismo é muito mais elevado e é muito mais difícil aparecer alguém com um discurso que consiga ser eleito líder do partido, porque a máquina não permite, porque há muita gente, e não é só no PSD, nos outros partidos, repito, que vive à conta da máquina partidária, pessoas que vivem, os seus empregos são da política, ou em empresas do Estado, ou no Estado, ou nas autarquias. Tanto mais quando o partido se aproxima do poder. Aliás, há um outro facto que gostava que comentasse e que tem a ver também com declarações estas todas que vimos, algumas até já estavam gravadas, alguns depoimentos, que parece que mais do que um dirigente do partido, o que querem é um primeiro-ministro. Isto é, querem o poder. Obviamente, são os dois partidos que na nossa história eleitoral da nossa jovem democracia é PS e PSD e, portanto, qualquer líder do partido, seja ele quem for, hoje ou no futuro, tem sempre boas possibilidades de vir a ser Primeiro-Ministro. Face à conjuntura toda que se tem vindo a viver em todos os casos que nós sabemos que se tem falado, obviamente que temos um Primeiro-Ministro fragilizado e, portanto, neste momento, toda a gente no PSD tem a sensação de que este líder, seja ele qual for eleito hoje, que eu acho que vai ser Pedro Passos Coelho, por causa da questão da máquina partidária que falávamos, tem toda a legitimidade e toda a possibilidade de vir a ser Primeiro-Ministro. E obviamente que há uma sede de poder enorme, porque em 15 anos, só apenas durante 3 é que o PSD foi governo. Gostava que analisasse ainda uma outra coisa que tem a ver com a sondagem que divulgámos ontem e que dá a vitória a Pedro Passos Coelho, é verdade, mas tem um dado curioso. Quando perguntados sobre quem seria o melhor Primeiro-Ministro dos candidatos que hoje estão em disputa pela liderança do PSD, a maioria apontava Pedro Passos Coelho. Curiosamente, para melhor líder da oposição, se o partido ficar na oposição enquanto é a oposição, apontava Paulo Rangel. Há alguma explicação para isto? Talvez porque Paulo Rangel é muito combativo. Ele, de facto, também, a análise que eu faço é que foi um excelente líder parlamentar, portanto, do PSD, e debateu-se muito bem contra o governo. Tem um bom poder de discurso e, portanto, nessa perspectiva, viam-no, de facto, como bom líder, caso o partido fique na oposição. Relativamente a ser Primeiro-Ministro, se calhar acham que Passos Coelho está mais bem preparado.
A principal razão, repito, é a questão da máquina partidária, obviamente, mas se calhar provavelmente também acharão que estará mais bem preparado, porque já tem vindo a preparar-se o eleitoral há mais tempo, escreveu um livro, tem vindo a preparar esse trabalho e já há muito tempo que diz que quer ser líder do PS e obviamente primeiro-ministro. Talvez também por isso. Dos debates, quem lhe pareceu o candidato mais preparado para chegar de facto a primeiro-ministro? Digamos pelos que... discursos, pela discussão que tiveram entre si, pelas propostas que fizeram. Eu se calhar dava um empate entre Passos Coelho e Paulo Rangel e vou explicar porquê. Pedro Passos Coelho já vem de trás, tem um discurso mais calmo, com uma postura mais calma, mais séria, porque ele sabe perfeitamente que tem o partido nas mãos e, portanto, não tem que falar muito, nem que demonstrar muito para ganhar esta eleição. Paulo Rangel tem que fazer exatamente o oposto, que é tentar ganhar, e algumas sondagens têm revelado que ele tem... Se bem que, e já agora queria só dar esta nota, é muito complicado e é muito difícil estas sondagens serem fiáveis, embora eu acredite que efetivamente vai ser Pedro Passos Coelho, o universo é muito pequeno, claro. Mas isso levava-nos a outra discussão que agora não temos tempo. Que agora não temos tempo, obviamente, mas a julgar pelas sondagens, Paulo Rangel tem vindo a recuperar um pouco nas sondagens, obviamente, vamos ver como é que se traduz isto até mais logo, em termos de votos, mas efetivamente ele teve que fazer esse esforço e tem de facto uma boa capacidade de discurso, repito, se bem que tem-se revelado um pouco nervoso. Mas eu daria um empate, digamos assim, em termos da capacidade e que os candidatos mostraram ao longo deste período. Muito obrigado por ter vindo ao Jornal do Dia, pela análise que aqui ajudou a fazer sobre esta campanha no PSD, sobre o que dizem os militantes a propósito de quem desejam ver eleito e, sobretudo, de como se passam estas coisas da fabricação, passa a expressão, de um dirigente de partido. Independentemente de quem ganhe, o Primeiro-Ministro considera que o próximo dirigente de Laranja está vinculado ao PEC, e é o que José Sócrates considera fazer a política de forma credível. Desculpe, essa pergunta tem que se fazer ao líder do PSD. Se me pergunta o meu ponto de vista, eu não tenho a mínima dúvida. Repare, eu fui primeiro-ministro depois de outros primeiros-ministros de um partido que não tinha a ver com o meu. E assim que cheguei ao cargo de primeiro-ministro, a primeira coisa que fiz foi assumir todos os compromissos do anterior governo como se fossem os meus, porque esses compromissos são assumidos em nome do Estado. Porque um programa de estabilidade e crescimento compromete um país. Não compromete nem um partido, nem o governo, compromete o país. E, portanto, tenho a certeza que toda a gente saberá assumir a responsabilidade do que aconteceu no Parlamento. O que eu acho é que o PSD tem um desafio pela frente. É deixar de ser um partido bota baixista, apenas preocupado com a crítica, apenas preocupado com os ataques pessoais, e passar finalmente a fazer aquilo que deve, que é responder aos portugueses no sentido de construir e de propor uma alternativa política.